Hello there! E aí, pessoal? Tudo bem? I hope you are doing well. Espero que você esteja bem. Bom, vamos continuar estudando agora um outro tópico, né? Nós acabamos a questão do verbo no simple present ou present simple. Fizemos a comparação com o presente contínuo. Vimos as principais diferenças, quando você usa um, quando você usa outro. Enfim, vamos continuar. Outro tópico que nós vamos estudar agora. I've got a terrible headache. Aí você me pergunta, Thales, o que nós vamos estudar hoje? Tá vendo isso aqui? I've got. O que é isso? Eu tenho o verbo have e tenho a combinação have got. Eu posso dizer have got ou então I've got. Para he, she ou it, eu uso has, né? He's got. She's got, por exemplo. Aí você me pergunta, essa forma contacta ou abreviada, ela se refere a qual verbo? É o verbo has. Certo? Então, assim, eu estou, né, com uma terrível dor de cabeça. Felizmente, não estou com dor de cabeça, mas, né? I've got a terrible headache. Eu posso dizer, por exemplo, I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Ou eu posso usar o have got. I've got, you've got, we've got, they've got. Aqui é a forma abreviada, mas eu posso usar I have got, you have got, we've have got e assim por diante. Para he, she ou it, eu uso has, então vai ficar he's got, she's got, it's got, né? Como eu acabei de mostrar aqui. I've got green eyes. Eu tenho olhos verdes. Eu posso usar também I have green eyes. Então, eu posso usar tanto I've got como have. Henry has 2 dogs. Henry tem 2 cachorros. Ou então, Henry has got 2 dogs. Mesma coisa, tem o mesmo significado. He's not feeling well. Aqui, gente, é o presente contínuo, tá? Ele não está se sentindo bem. Feel com ing. He's not feeling well. He's got backache. Ele está com dor nas costas. He's got backache. Então, he has got. Ou então, he's got. His house has 3 bedrooms. A sua casa, a casa dele, né, na verdade, tem 3 quartos.
Eu posso usar has got aqui também. His house has got, né? 3 bedrooms. Então, qual que é o sentido aqui que eu tô querendo dar a vocês? O verbo have, o verbo have got, eles têm o mesmo sentido, digamos assim. Agora, como eu faço a negativa usando o verbo have got? Have, a negativa de have é haven't. No caso de have got, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. I haven't got any pets. Eu não tenho nenhum animal de estimação, né? I haven't got any pets. Any é um pronome indefinido, né? Nós vamos estudar depois. Any eu uso em frases negativas. Enfim. They've got a house. They've got a house. Ou seja, eles... É como se fosse assim, eles adquiriram uma casa, né? Ou eles têm uma casa. They've got a house. Ou então... They haven't got a dog. Eles não têm um cachorro. They haven't got a dog. Então, para fazer negativa, o have vira haven't. E o has vira hasn't. Has vira hasn't. Muito fácil também. Has she got a car? Ela comprou ou ela tem um carro, né? No caso, ela tem um carro. Has she got a car? Como eu respondo? Yes, she has. No, she hasn't. Aí você observa o seguinte. O verbo have got ou has got, ele faz pergunta sozinho. Eu trago o verbo has para o início da frase. Se a pergunta é com have, eu trago o verbo have para o início da frase. Por exemplo, they've got a house. Vamos fazer uma pergunta, vai ficar como? Have they got a house? Né? Vai ficar assim, ó. Have they got a house? Você traz o verbo have para o início da frase. Resposta: yes, they have. No, they haven't. Então, é muito fácil. They have. Eu tô querendo escrever a coisa espremida aqui, né? No, they haven't. Yes, they have. No, they haven't. Alright. Então, quando eu faço pergunta, eu trago o verbo have ou o verbo has para o início da frase. Ok? Aí, você me pergunta o seguinte. Tem o verbo have. Eu posso usar have ou have got. Tá? Quando eu uso o verbo have, se eu quero perguntar se você tem uma casa, eu vou usar um verbo auxiliar. Do you have children? Você tem crianças, né? Você tem filhos, crianças? Por que que eu usei um verbo auxiliar? O verbo have, ele não é um verbo que faz pergunta sozinho, nesse caso, né? É o verbo principal da frase, né? É o verbo ter. Eu preciso usar um verbo auxiliar para fazer pergunta. Se eu usasse o have got you got children?
Se eu usasse o have got, eu não precisaria usar verbo auxiliar. Então, o have got, ele faz pergunta sozinho. O verbo have, isoladamente, precisa do verbo auxiliar. Então, do you have children? Yes, I have children. Essa aqui é a resposta longa. A resposta curta é, do you have children? Yes, I do. No, I don't. Tá vendo? Quando eu respondo com have you got, o have, ele responde sozinho nas respostas curtas. Então, vai ficar yes, I have. No, I haven't. Viram a diferença? Does Helen have money? Aqui eu estou usando o verbo auxiliar para fazer a pergunta com o verbo have. Porque o verbo have, ele precisa de um auxiliar. Por que é does? Porque she does, né? Para he, she ou it eu uso does. Does Helen have money? Yes, she has money. É a resposta completa. She has lots of money. Ela tem muito dinheiro. Lots of money. Ou no, she doesn't have any money. No, she doesn't have any money. Ela não tem dinheiro nenhum. Nossa senhora, que garrancho, né? Doesn't. She doesn't have any money. Yes, she has lots of money. Caso eu dê uma resposta curta, vai ficar yes, she does. No, she doesn't. Então, para finalizar, qual que é a moral da história, né? O verbo have got, ele tem o mesmo sentido do verbo have, tá? Só que quando eu faço perguntas com o verbo have, eu preciso de um verbo auxiliar, porque o verbo have, ele não faz pergunta sozinho. O verbo have faz pergunta sozinho, Thales. Ah, sim, ele faz, mas somente no presente perfeito, tá? É um outro tempo verbal, nós vamos estudar depois, mas nesse contexto, quando o have é o verbo principal da frase, ele não faz pergunta sozinho. Então, assim, Henry has two dogs. Eu preciso de um auxiliar. Does Henry have dogs? Henry tem cachorro? Yes, he does. No, he doesn't. Quando eu uso o have got, ou has got, o verbo have got, ele faz pergunta sozinho e ele é usado na negativa. Ele funciona como um verbo modal, né, na verdade. É um verbo que faz tudo sozinho. Aí, na hora de fazer pergunta, você traz o verbo have para o início da frase. Ou o verbo has, né? Dependendo aqui, ó. Has she got a car? Você traz o verbo has para o início da frase. Na hora de responder, os short answers, as respostas curtas, eu uso o próprio verbo has, tanto na afirmativa quanto na negativa. Eu não preciso de verbo auxiliar. Por outro lado, com o verbo have, do you have children? Yes, I have children, resposta completa, mas se eu quiser dar uma resposta curta, vai ficar yes, I do. Sim, eu tenho crianças. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Aí eu preciso do verbo auxiliar, tanto para fazer pergunta, quanto para responder na afirmativa e negativa, tá? E does é usado para he, she ou it. Então, moral da história é que o verbo have, ele requer verbo auxiliar para fazer perguntas, para fazer negativas, né?
e para dar respostas curtas, tanto na afirmativa quanto na negativa. Enquanto o verbo have got ou has got, ele faz perguntas sozinho, trazendo o verbo para o início, e ele dá respostas curtas com o próprio verbo have ou has, e respostas completas também, tá? Então é isso, gente. I hope you enjoyed my video. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, vamos começar um outro tema, tá? Have a nice week.